Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Oi, Hugo, Otto, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, Regina. Bom dia, Hugo. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, tudo em ordem. Estamos aí com a atualização de maio. Regina trazendo novidades, atualização do cenário. Objetivo, como a gente sempre fala, né? Estar antenado ao que está acontecendo do lado de fora das empresas, para a gente se organizar, explorar oportunidades e mitigar risco, ameaças, né? Sempre trabalhando para fortalecer processos, pessoas, dinâmicas, metodologias internas dentro das empresas. É isso que a Pacheco está oferecendo sempre para o mercado, né? Apoiar executivos, empreendedores, empresários para que os negócios cada vez mais sejam profissionais, geradores de renda, de resultado e que continuem e cresçam, né? Principalmente continuar, né? Tem muita mortalidade, né, taxa de mortalidade de empresa no Brasil, no mundo, mas no Brasil especificamente muito elevada. E o objetivo é esse, né, perdurar, fazer os negócios persistirem, continuarem se profissionalizando e crescendo. Então vamos lá, Regina, fica à vontade para trazer as atualizações, a gente vai fazendo perguntas, é sempre uma aula para a gente, né, sempre um aprendizado. Bacana. Bom, em termos de cenário internacional, o cenário doméstico também aumentou bastante o grau de incerteza. Tá? Então, a gente vai explorar um pouco isso mais para frente, mas começando pelo cenário internacional, tinha uma expectativa que o Banco Central dos Estados Unidos começasse a reduzir juros já a partir do meio do ano, agora a partir de junho. Tá? Tá. Mas isso já mudou, porque a economia ela vem crescendo de uma forma mais robusta do que era esperado, e a inflação não está cedendo no nível que o Banco Fed, né, o Banco Central norte-americano, esperava. Então, Uhum. por conta disso, as expectativas já são de que comece a se reduzir a taxa de juros lá nos Estados Unidos só mais para o final do ano, e aí começaria a acelerar isso só para 2025. Tá? Isso tem alguns impactos aqui para a gente? Tem, principalmente em câmbio. Tá? Uhum. Em termos de crescimento mundial, então, assim, os Estados Unidos está crescendo um pouco acima daquilo que era esperado, a China está crescendo, mas um pouco abaixo do que o governo gostaria, mas vem tendo resultados positivos. Uhum. A Europa, de um modo geral, ainda está estagnada, tá? Então pode ser que a gente veja nos próximos meses Europa reduzindo os juros, mas os Estados Unidos postergando essa redução de juros mais para o final do ano. E isso Tá. gera um grau de incerteza aqui domesticamente, porque Uhum. isso impacta num câmbio, né, num dólar mais alto. Tá. Isso pode impactar a inflação, junto com outros fatores que a gente vai falar mais lá na frente, e isso posterga também essa liberdade do Banco Central acelerar a redução de taxa de juros. Tá? Então, essa incerteza na economia norte-americana impacta aqui a nossa economia também. Mas em termos de crescimento, que a gente está mostrando aqui, tem um crescimento mundial em torno de 3,1 para esse ano e para o próximo ano, que é um crescimento bastante razoável. Tá. Tá certo, vamos continuar acompanhando, né? Exatamente. Tá? Então, já que o cenário internacional ele respinga aqui no câmbio, é importante a gente começar a falar sobre ele. Tá? Então, tem Uhum. alguns fatores que favorecem um dólar mais para baixo, que é, por exemplo, um saldo de balança comercial muito bom, né? Esse ano é o segundo melhor aí da história, tá? É um Tá. pouco menor do que o do ano passado, mas ainda é um saldo bastante relevante. Tá? As contas públicas, a gente sabe que elas vão continuar ainda pouco negativas, mas a gente tem tido algumas notícias positivas recentemente. Então, o nível de arrecadação cresceu bastante no primeiro trimestre, né? Então isso já favorece. Tá? Então, são fatores que jogam o câmbio um pouco para baixo. Por outro lado, enquanto os juros nos Estados Unidos continuam num nível mais elevado, então isso faz com que o dólar se fortaleça mundialmente em relação a praticamente todas as moedas. Então, a gente tem esse balanço aí de algumas forças para baixo, outras para cima. Isso vai fazer com que o dólar seja bastante volátil ao longo do ano. Isso é um Tá. ponto de atenção.
são para as empresas que têm componente de custo dolarizado nas suas matérias-primas. Tá? Então, a expectativa é do dólar fechar em torno de 5 no final desse ano, mas sendo bastante volátil ao longo dos próximos meses. A empresa tem que ter número na mão, né? Tem que ter controle de custo, tem que entender preço, margem de produto, de cliente, é uma coisa que a gente bate muito, né? Fala muito nos projetos, né? E ter programação, ter previsão, ter plano B, né? E ter agilidade de resposta em negociação e fundamentação, né, dos pleitos com clientes, com fornecedores, né? O Otto fala bastante disso, né, nos trabalhos aí. Ele fala, a gente tem que ter transparência, né, um princípio de governança com os players, né, os parceiros, os stakeholders. E quando você vai requerer um aumento de preço, uma negociação com o fornecedor, você tendo isso estruturado, embasado de forma profissional, a argumentação é muito mais poderosa, né? Isso é bem importante, Hugo, porque assim, quando o empresário tem esse tipo de informação que a gente está mostrando aqui, ele consegue se antecipar ao risco, né? Se a gente sabe que o dólar ele vai subir mais para o segundo semestre e ele vai oscilar, então o empresário ele tem como antecipar os riscos e tomar algumas ações. Exato. Essa é a ideia da gente ter controle, né, muito claro e evidenciado aí no processo todo da empresa, né? Quando você vai para uma mesa de negociação com a sua empresa bem mapeada, o seu processo bem mapeado, sua argumentação é diferente, né? Ela, por si só, já se apresenta nos números. Sim. Exatamente, isso é bem importante. Esse déficit primário ele é extremamente preocupante, né? A gente espera equilíbrio, porque depois dele, né, nem todo mundo sabe, existe o resultado nominal, vamos dizer assim, né? Então, depois do déficit primário, ainda tem juros da dívida, né, para cobrir. Ou seja, não cobre nem o primário, né? Como é que a gente dá manutenção em dívida, né? Vira um exponencial, né? Um crescimento aí do equilíbrio desequilíbrio das contas, é muito preocupante, né? Muito. Precisa ter responsabilidade fiscal, né? E essa é uma preocupação porque ela reflete no câmbio, né? Porque quando o investidor estrangeiro, como é que o investidor estrangeiro enxerga um país? Pelas suas contas públicas, né? Então, Uhum, se a gente começa a ter muito problema aqui, o investidor estrangeiro tira o capital e aí o dólar sobe. Então, sim. é um risco grande. E a economia americana pagando mais juros do que o histórico, né? Mais atrativo ainda para mandar dinheiro para uma economia maior e mais estabilizada, menos arriscada, né? Com certeza, com certeza. Bom, O esse mesmo daqui exemplo de controle vale para o país, né? A gente falou da empresa, mas vale para o país também. Com certeza. exatamente, só muda o tamanho, mas é a mesma estrutura, né? O princípio é o mesmo. Exato. Bom, em termos de crescimento, o que a gente tem visto nos últimos meses? Uma expectativa de melhora para o crescimento desse ano. Então, nós começamos lá em janeiro, a expectativa era do Brasil crescer ali perto de 1,5%. Tá? O último Uhum, boletim Focus já está mostrando a expectativa de crescimento de 2,1%. Da tá. onde está vindo esse crescimento? Então, tem uma tendência de retomada de investimentos, a indústria apresentou resultados mais positivos no primeiro trimestre, comércio e serviços também, mas eles já vinham crescendo desde o ano passado, a indústria estava estagnada, mas esse ano já registrou crescimento no primeiro trimestre. O consumo das famílias também vem crescendo, favorecido por não só a queda de juros, mas também o mercado de trabalho está muito bom, né? Uhum, Só para dar alguns números, no primeiro trimestre foram gerados 700 mil vagas de empregos formais. tá. A inflação mais baixa favorece a renda do consumidor, favorece ganho de Uhum, renda real. A economia vem apresentando resultados positivos, então isso está se refletindo nas expectativas mais favoráveis para crescimento. tá. Tá? A questão do Rio Grande do Sul, né? As enchentes, então assim, ainda não se tem cálculos sobre os impactos mais relevantes, tá? Mas Uhum, alguns cálculos já estão sendo feitos. E o que os primeiros estão mostrando?
A expectativa era de que o PIB do Rio Grande do Sul tivesse um crescimento em torno de 5% esse ano. A expectativa é que seja zerado, né, só empate o que foi o ano passado. Tá? Então, são 5 pontos percentuais aí que não vai crescer o Estado. E Sim. como que isso impacta nesse crescimento aqui brasileiro, tá? Então, vou colocar aqui, vou arredondar para meio ponto percentual. Então, ao Tá. invés de crescer 2,1, pode crescer aí 1,85, alguma coisa assim. Então, Tá. é mais ou menos isso aí que tiraria de crescimento, tá? Uhum. Mas ainda é muito cedo para a gente conseguir ter esse nível de impacto, tá? Tá. Claro que a gente sabe que vai ter, principalmente em inflação, né? Mas vai ter em crescimento também. Mas é importante a gente saber que, assim, a economia vem crescendo acima do que era esperado no começo do ano, tá? Uhum. Mas alguma coisa de crescimento do país total pode ser retirado por conta das questões do Sul. Vai ter impacto, né? Vai. Tá? E em termos de inflação, assim, a gente vinha também numa toada bastante positiva de redução das expectativas de inflação. Tá? Uhum. Apesar de a gente estar vendo aí uma questão de safra menor esse ano, mas a gente está vendo de uma safra que cresceu muito ano passado. Então, a gente pode dizer que assim, é uma crise agrícola com um estoque cheio, né, com silos cheios. Então, Certo. por isso que a gente não está tendo um repique de inflação. E agora, na ponta, a gente já começou a ver uma expectativa mais alta de inflação. Então, tem dois fatores aqui. Uma, a questão do Sul, porque o Sul participa bastante no agronegócio, né, pesa Uhum. produtos, por exemplo, trigo, 70% do trigo produzido vem do Sul, e tem o Arroz, câmbio. Então, né? com o câmbio subindo, ele impacta também a inflação, Tá. tá? Não, tá certo. A gente tem projetos, né, clientes no Rio Grande do Sul e alguns têm tido assim impacto direto, né, em suprimentos, em vendas. Tem Sim, sido processo desafiador mesmo, né? muito. Bom, e aqui para a gente mostrar o câmbio, quanto ele foi volátil nesses primeiros 5 meses do ano. Tá? Tá. Então, a gente chegou a bater lá em fevereiro a 4,90, agora já está em 5. Uhum. Tá? Então, essa aqui é a expectativa do Boletim Focus do Banco Central para fechamento do câmbio no final desse ano. Tá? Então, Tá. se esperava fechar em 4,90, já está se esperando fechar em 5. Ok. Tá? E esse daqui também é preocupante, né? A taxa Selic. Então, a gente vem falando já nos últimos meses que tem uma tendência de redução de taxa de juros, tá? Uhum. Hoje a Selic está 10,25, né? Uhum. Sim. E a próxima reunião é em junho, tá? Bom, então a expectativa era fechar a Selic desse ano em 9, né? Agora já aumentou para 9,75. Então, assim, ela continua caindo, só que o Banco Central reduziu a toada. Então, ele vinha cortando a Selic a cada reunião em meio ponto percentual, agora a última ele cortou em 0,25. Tá. Então, a expectativa é que nas próximas ele continue cortando 0,25, mas esse cenário ficou mais incerto. Tá? Sim. Por que o Banco Central está olhando? Estados Unidos não vai cortar juros, então o dólar vai continuar forte. Dólar forte significa inflação para cima. Tá. E tem os impactos do Sul que a gente ainda não conseguiu medir todo o impacto disso para preços. Tá. Né? Então, enquanto o Banco Central vê a expectativa de inflação subindo, Uhum. a Selic pode ser que a gente veja ou o Banco Central espaçando mais essa redução de taxa de juros, ou Tá. até parando de cortar. Expectativa de continuar caindo, né, nesse cenário aqui, numa velocidade menor, cortes mais espaçados, mas ainda incerto, né? Isso, Tá. tá? Bom, Uhum. aqui são os mesmos gráficos, porém, para a gente ter uma visão mais anual, a expectativa do IPCA fechar em 3,8 esse ano, Tá. é o último boletim Focus do Banco Central. Aqui a Selic, né? Ah, tá 10,50, ó. É Eu 50 falei hoje, 10,25, né? 10,50, a próxima reunião é 19 de junho.
Então, 9,75 expectativa de cair. A gente vê que assim, não tem uma tendência de cair muito para o ano que vem. Tá? Então, aqui tem um grau de incerteza ainda muito grande. Tá? Ok. E o crescimento, então, em torno de 2,1, que a gente pode ver nos próximos meses alguma revisão para baixo disso. É que a gente tem fatores que jogam para cima e outros para baixo. Então, assim, a economia de outros estados, ela está pujante, né? Então, São Paulo vem crescendo bem, o Nordeste. Então, eles vão puxar esse PIB para cima e o Sul para baixo. Então, pode ser que a gente tenha algumas revisões para baixo, mas não tão relevantes. E talvez, ao invés das revisões continuarem crescendo, talvez se estabilize um pouco, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Talvez não tenha uma redução, né? Exatamente. Tá. Bom, e expectativa de crescimento de investimento esse ano melhorou também esse mês. O mês passado estava em torno aí de 1,5. 1,5. 1,5, então agora já foi para 2,2. Tá? É isso que está puxando a indústria. A indústria vem crescendo esses primeiros meses do ano. Tá? Legal. E a taxa de desemprego também melhorou, expectativa em relação ao que foi o mês passado. Certo. Expectativa de fechar a taxa de desemprego de 7,6, é menos do que foi o ano passado, e a gente está até melhor do que o nível pré-crise. Né? Pré-crise É verdade. 2016. Então, é bem relevante isso. Tá? Então, isso aqui impacta muito em consumo, favorece muito o consumo das famílias. Com certeza. Mais renda disponível, né? Exatamente. Tá? Bom, aquele indicador que a gente olha todo mês, um sinal positivo aqui, que a inadimplência, ela vem reduzindo, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, isso é muito positivo para a retomada de crédito. Tá? Então, o crédito desacelerou realmente, mas eu acho que a gente nem pode mais comparar aquele nível lá de 2022, que estava crescendo 12%, 21%, porque ali foi uma saída lá do período da pandemia, então teve realmente uma escalada. Então, hoje a gente está crescendo ali em torno de 10% para pessoas físicas e 5,6% para pessoa jurídica. É um nível normal de crescimento. A gente pode imaginar que esse ano e o próximo, um crescimento de saldo de crédito, né, de carteira de crédito, em torno desse mesmo nível, tá? E com um cenário favorável de redução de inadimplência. Então, acho que tem uma tendência de retomada aqui do crédito. É um fator importantíssimo, né, para o bom andamento da economia, né? Sim. Esse período de 21, 22 aí também tinha uma Selic bem fora da curva, né? Uma Selic bem baixa, né? Exatamente. Bateu 2% e então um outro contexto, né, bem diferente, importante, né? A gente sempre fala, a linha aqui tá para baixo, mas é crescimento desacelerando, né? E não saldo de carteira diminuindo, né? É importante essa consideração. É importante isso. E outra coisa relevante para a gente falar aqui de crédito é assim, todo o sistema financeiro, seja bancos, fundos, todos eles estão mais colocar a régua mais para cima na hora de fazer a análise de crédito, né? Porque tem um crescimento muito forte já teve lá atrás de inadimplência e também de recuperação judicial, né? Então, a análise de crédito hoje, ela está mais restritiva. Então, a empresa hoje, ela tem que realmente mostrar que ela tem capacidade de pagamento, ela tem que mostrar que o projeto dela é bom. Então, as empresas têm que se profissionalizar muito nessa questão de buscar a captação de recursos para que ela consiga também mostrar para o sistema financeiro que ela tem a capacidade de pagamento. Então, como é que eles vão avaliar? Qual o rating dela? Né? Então, isso é um papel bem relevante das empresas começarem a ter esse cuidado, tá? Até porque isso permite uma redução de taxa de juros, né, quando é feita uma boa avaliação de crédito. Sim, com certeza. A gente vive isso no nosso dia a dia, né? No relacionamento com os fundos, com os bancos. Quando a gente consegue estruturar, primeiro o controle, né? A empresa tem que ter controle claro, demonstrando a situação real, e depois planejamento e programação, né? Operacional, comercial e financeira.
Quando você consegue mostrar, argumentar, dar clareza, né, para os financiadores, os credores da operação, isso gera segurança, gera conforto, gera expectativa, fortalece o relacionamento, né? É Exatamente. importantíssimo, né? Muito. Aqui, Regina, só uma dúvida. Aqui é qualquer tipo de inadimplência, né? Quando a gente fala de pessoa física e pessoa jurídica, vamos dizer, É vou pegar tudo que é empréstimo com bancos. tudo que é empréstimo com banco, qualquer tipo de inadimplência da carteira de crédito, ele Sim. já Então aponta aqui aqui nesse percentual, né? então aqui tem crédito para compra de veículos, crédito imobiliário, tem consignado, tem Cartões, cartões, tá? tá? Todos Crédito os para compra produtos, de né? bens, todos os produtos. Ok. Bom, e nesse cenário, o que a gente vem percebendo? Tem uma retomada muito boa da confiança do consumidor, né? É o gráfico aqui de baixo. Uhum. Da onde vem isso? Principalmente do emprego, e o mercado de trabalho está muito bom, e da inflação se reduzindo, que favorece ganho de renda real. Então, esse ano a gente também teve ganho de renda real do salário mínimo, né? Foi corrigido acima da inflação, então isso Uhum. favorece a retomada de confiança do consumidor. Tá? A confiança do empresário do comércio, embora ela esteja praticamente estagnada nos últimos meses, mas ela vem melhor do que do empresário industrial, que parece que Uhum. oscilou um pouco mais nos últimos meses, mas assim, ela ainda está acima da linha divisória, mostrando que tem um grau de confiança. Ela não vem melhorando, mas mostra ainda um empresário confiante. São os heróis, né, da Então, Né, da economia, né? resistência. Heróis da resistência, né? sempre otimistas, né? É. Com Ô, Regina, certeza. eu queria fazer um comentário, pedir Uhum. para discutir um esclarecimento aqui. Quando melhora a questão do emprego, né, e o salário corrigido acima da inflação, numa situação onde existe uma desconfiança ainda relativamente instaurada no consumo, né, na frente, com um pouco de situação de inadimplência, de crédito restritivo, etc., não existe uma tendência a inflação, ou ela continuar um crescimentozinho em cima disso, ou ela ser mais difícil de reduzir? Aí você está Estou relacionando. dizendo porque, que nem você falou, que propicia o consumo, a questão do desemprego melhorar, né? Sim. Propicia consumo, Uhum. propicia gás, o povo vai gastar, Uhum. Sim. né? Mas a ponta, né, do varejo vendo isso, sentindo isso, não tende a manter os preços mais altos um pouco para. Não sei se eu me fiz claro na Sim, pergunta. entendi. Você está dizendo assim, se a população tem emprego e renda, ela vai gastar. E Isso, gastando vai gerar inflação, né? isso. Então, é esse ponto que o Banco Central fica sempre ali calibrando os juros, sabe? Uhum. É uma calibragem mesmo. Ele fica Uhum. ali como se fosse na mão, sabe? Então, é, ele tenta não perder a mão disso. Então, se a inflação deu sinais de aumento, ele, opa, foi a primeira coisa que ele fez agora, em maio, né? A Sim, expectativa era que cortasse meio ponto percentual. O que, que ele olhou? Ah, pera um pouquinho aqui. Piorou a expectativa de inflação. Ele já calibrou isso para 0,25. Tá? sim. Se na próxima reunião ele ver que a inflação subiu mais, ele nem vai cortar. Tá? E pode chegar Tá. algum momento que ele até fala, eu vou aumentar, É. tá? Juros. Por quê? É um sinal de que ele está dando. Quando ele aumenta juros, ele está mostrando para os agentes econômicos: olha, eu vou aumentar juros aqui. Eu coloquei essa calibragem para cima, que é justamente para que os agentes econômicos vejam esse cenário e comecem a dar, olha, então eu não vou comprar, ou eu vou adiar, eu não vou aumentar preço. Então ele vai calibrando, né? É nesse Uhum. ponto que o Banco Central trabalha, bem nisso que você falou mesmo. E é bem difícil, viu? Não é que ele vai acertar, mas É. é essa calibragem que ele vai fazendo mês a mês.
E aí até contribui para que para que a população em si ela passe a mudar um pouco o perfil dela de consumo para poupança, para poupador, né? Exatamente, né? Com juros mais altos. Sim. Tá? Não é fácil, né? Isso estoura nas contas públicas, né? A taxa de juros maior, mais despesa de juros para o governo, né? Que é extremamente endividado, né? Exatamente. Você vê que é tudo ligado, né? Tô ligado. E uma coisa que eu queria colocar também, Uhum. a gente estava falando da questão das RJs ali, né? Uhum. Já pela terceira, segunda ou terceira ciclo, né? Desde o final do ano passado, que a gente está percebendo que o pessoal principalmente dos bancos, tem falado, né? Que agora tudo que tinha que acontecer já aconteceu. E aí, a hora que parece que vai voltar uma aceleradinha, começa a aparecer mais uma onda de recuperação judicial ali, né? É. Ou Uhum. extrajudicial, tipo Uhum. a Casas Bahia, né, Via Varejo, Sim, e outras do middle market aí que estão aparecendo também. sim. Então, a impressão que dá é que pode ainda acontecer algumas coisas, principalmente considerando essa questão dos Estados Unidos e do Sul, né, Regina? Uhum. Ah, eu acho que, olha, essa questão do Sul ainda pode impactar muito, não só a empresas do Sul, mas a cadeia produtiva de alguns segmentos. Sim. Vai ser um impacto grande, então a gente pode ver ainda esse número de RJ crescer. É, os efeitos ainda não são tão conhecidos, né? Não são convencidos nem calculados, né? É. Perfeito. Tá? Obrigado, Regina. Bom, e o segmento de varejo, ele cresceu aqui no primeiro trimestre, que é o último dado disponibilizado pelo IBGE, né, que ele tem sempre um mês de defasagem. Sim. Então, cresceu 4,6% no primeiro trimestre. E, assim, não muito diferente daquilo que a gente já tinha visto ano passado, aqueles segmentos mais ligados à renda, então, por exemplo, farmácias, supermercados, crescendo mais, né? E todo o segmento aqui de veículos, motos e autopeças também cresceram. Então, isso já é que mostra que uma redução de taxa de juros favorecendo a melhora da confiança do consumidor em se endividar, né? Uhum. Mas aquilo que eu chamo a atenção, assim, está crescendo 9%, mas nos últimos 3 anos, o setor de veículos ficou assim, praticamente estagnado, sem crescimento muito robusto. Então, está crescendo sobre uma base ainda baixa. Hum, Sim. Bom, e segmento de shopping centers também crescendo o número de visitas, né? Shopping centers agora no começo do ano crescendo 2%, mas a gente tem repetido isso, né? A gente pode ver aqui pelo gráfico que ele está mantendo um padrão aqui nos últimos anos, mas muito abaixo ainda do nível pré-pandemia. Eu acho que a gente nem vai ter mais isso como base de comparação, né? Uhum. Porque o e-commerce ele tirou um pouco desse movimento dos shoppings. É, De Então, a com fato, gente certeza. uma transformação. é uma transformação. Então, a gente tem que comparar com o que foi os últimos 2, 3 anos, que eu acho que é um nível mais normalizado. Uhum. Tá? Bom, a indústria, como eu falei, no primeiro trimestre veio bem, né? Cresceu 1,9%, quase 2% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Diversos segmentos mostrando aqui números bem robustos de crescimento. Um segmento que caiu bastante foram produtos farmacêuticos, mas também, assim, a gente está falando de um setor que os últimos anos ele oscilou bastante. Um ano cresceu muito, outro ano caiu, mas é uma queda sobre uma base ainda elevada. Tá? Tá, Mas é importante a gente ver aqui que a indústria está com uma tendência de retomada. que Tá? bom. Bom, o setor de serviços, de um modo geral, o setor cresceu 1,2% no primeiro trimestre. E o que me chama a atenção aqui, o que cresceu no setor de serviços? Né? Aqueles muito ligados à renda, por exemplo, serviços prestados às famílias, alimentação fora de casa, então mostrando que a população está com renda e com emprego para isso.
Mas alguns serviços que são mais prestados às empresas, então, por exemplo, serviços técnico-profissionais, por exemplo, consultoria está aqui dentro, Uhum. está crescendo, tecnologia da informação, telecomunicações, serviços audiovisuais, edição de notícias. Então, são serviços que são prestados às empresas que estão crescendo, né? Tá. Atividades imobiliárias, que está mostrando que o setor imobiliário está com uma retomada boa. Então, o que isso mostra para a gente? Que as empresas estão retomando seus projetos. Uhum. Tá? Então, isso aqui, ele vai acabar puxando também a indústria, né? Porque se as empresas colocam os seus projetos para fora da gaveta, então isso favorece uma retomada de investimento, uma retomada da indústria. Tá? Então, eu estou vendo isso aqui de uma forma bastante positiva. Ah, não tenho dúvida. Uhum. Sim. Bom, o setor imobiliário, então, a gente já tem mostrado isso aqui nos últimos meses, que está tendo uma acomodação dos lançamentos, porque foram um número muito robusto nos últimos anos, então gerou um estoque. Uhum. E agora, com os lançamentos mais acomodados e as vendas deram uma retomada bem relevante, os estoques estão vindo mais para baixo. Tá? Uhum. E é uma tendência de continuar esse movimento das vendas ainda de crescimento. Tá. Tá? Bom, no setor de materiais para construção, está tendo também uma retomada, até porque o setor imobiliário está crescendo, então vai puxar. Tá? Agora, no primeiro trimestre, o que a gente percebeu? Um descompasso entre produção e vendas. Então, a produção de materiais de construção cresceu 2,1%, mas as vendas caíram 1,7%. É assim que eu vejo para os próximos meses. Tem uma tendência de crescimento das vendas, puxada por dois fatores. Primeiro, pela população que vai retomar para fazer reforma, né, porque a renda está boa, tem emprego e os juros caindo, e o setor imobiliário está retomando. Então, ele puxa material de construção. E esse descompasso no primeiro trimestre pode estar mais relacionado assim, por que a produção cresceu? Provavelmente o próprio industrial, ele está vendo essa tendência de retomada, então ele tem uma confiança de que vai melhorar, então por isso que ele ampliou a produção. Tá? Então, enxergando esse descompasso dessa forma. Tá. Tá? É interessante a análise. Uhum. Bom, o setor de autopeças do ano passado sofreu bastante, porque produção e vendas de caminhões, de veículos pesados caiu 30%. Tá? Esse Tá. ano já está retomando, tem um crescimento aqui de 2%. Então, esse ano tem uma tendência de retomada do setor de tanto veículos leves quanto pesados, então favorece a retomada também de autopeças. Tá. E, por fim, o agronegócio. Então, o ano passado nós tivemos uma safra que foi recorde, então o PIB agro cresceu 15%. Esse ano, por conta do El Niño, a safra de grãos já está estimada com redução em torno de 7%. Tá? Então, tem a tendência de queda de PIB de 1,2%. Aqui tem uma informação, assim, o impacto lá do Sul pode ser mais relevante aqui, tá? Porque o Sul, ele tem produção relevante de trigo, de hortaliças, de carnes, né, de leite, trigo, né, já falei, tem milho, tem soja. Então, esse 1,2% ainda não tem o cálculo de impacto do Sul. Tá? Sim. E eu acredito que o mês que vem ainda não vai ter. Então, pode ser que a gente demore ainda uns 2, 3 meses para ver o impacto real disso. Certo. Tá? Então, a gente pode ver um PIB agro aí caindo mais. Não reflete tão rápido, né? Esse tipo de causa não reflete tão rápido assim nas projeções, né? Sim. Mas, de modo geral, o que é importante a gente ver assim, o cenário ele continua bom, mas com alguns sinais de alerta. Tá? Sim. Da onde eu enxergo esses sinais de alerta, principalmente para as empresas. Primeiro no câmbio, tá? Inflação e talvez os juros que não caia tanto que se esperava. Então, tudo isso impacta no dia a dia das empresas. Né? E a questão do Sul, que pode ter alguns impactos em algumas cadeias produtivas. Uhum. Acho que são coisas para a gente acompanhar nos próximos meses.
Tá certo, Regina. Obrigado pela atualização. Hoje o Otto pôde participar, foi legal também, trouxe contribuições. Vamos continuar Obrigado. trabalhando firme, né? E fazendo a nossa parte. As crises trazem oportunidades, né? A gente acaba sendo obrigado a se fortalecer e depois está melhor, né? Está melhor do que estava. É isso. Mês que vem a gente volta com o nosso bate-papo, e o aprendizado, o monitoramento da economia. Estaremos Muito aqui. obrigado. Obrigada, Obrigado. Bom Otto. dia, Obrigada. pessoal. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigado, Regina. Obrigado. Bom dia.